Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a legislação específica da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. Essa legislação que nós vamos estudar é exatamente a que está prevista no edital do concurso para a Fundação. Vamos então conhecer as principais características da Fundação com a Lei 3431 de 2001, que é a lei que autorizou a criação dessa fundação. Depois veremos a lei que institui o seu estatuto e, por fim, o plano de carreira. Vamos saber tudo o que pode aparecer na tua prova sobre a legislação da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Bom, então vamos começar. Eu montei apostilas em separado para vocês e no final vai ter um simulado. Eu vou elaborar questões no estilo da banca e vou disponibilizar para que vocês possam testar os conhecimentos. Essa primeira lei, a Lei 3431, que é a que eu considero melhor para a gente iniciar o estudo, ela vai tratar justamente, então, da autorização que a Prefeitura deu para a criação da fundação. Como assim? As fundações públicas são criadas após uma lei autorizando. Eu não posso criar uma fundação pública sem antes ter uma lei me autorizando. E é essa a função desta lei. E aí vem, então, em atendimento ao disposto de uma outra lei, a Lei 26.654, fica o Poder Executivo, a Prefeitura, autorizada a instituir a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. Então, esta lei foi aprovada pela Câmara de Vereadores e autorizou a Prefeitura de Erechim a constituir, a criar essa Fundação Hospitalar, que se rege por estatutos a serem aprovados pelo seu Conselho Deliberativo. A Fundação Pública aqui de Erechim, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Nesse momento, dá uma confusão na cabeça. Quem nunca estudou direito administrativo, certamente vai achar estranho a afirmativa que esta fundação é uma pessoa jurídica de direito privado. Professor, a fundação pública não é de direito público? Depende. Quando a gente cria uma fundação pública, vamos abrir um parênteses aqui. Quando a gente cria uma fundação pública, essa fundação pública foi criada e instituída por entes públicos, por isso tem que ter uma lei autorizando. E ela pode ser criada sob duas modalidades. Ela pode ser uma pessoa jurídica de direito público, ou ela pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. E quem é que escolhe isso? A lei que autoriza a criação. Quando eles criaram a fundação aqui, eles fizeram na lei que ela seria de direito privado. E isso tem diferenças. Por quê? A fundação criada como pessoa jurídica de direito público vai ter as mesmas características que um município, que uma autarquia. E sendo assim, sendo uma pessoa de direito público, quem trabalha nela é regido pelo Estatuto dos Servidores. Então, se esta fundação fosse uma fundação de direito público, quem fizesse concurso aqui para a Fundação de Erechim seria regido pelo Estatuto dos Servidores. Mas não é o que acontece. Essa fundação, ela é seletista, porque ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Quem passa no concurso e trabalha aqui na Fundação Hospitalar vai ser regido pela CLT, como os trabalhadores em geral, e não pelo Estatuto dos Servidores do município. É por isso, é pela natureza da fundação. Se ela fosse uma fundação de direito público, os servidores seriam estatutários, mas ela não é. Ela é uma pessoa de direito privado, como a gente acabou de ver. E essa é a principal consequência da Fundação Hospitalar ser constituída sobre regime de direito privado. Vocês que vão passar no concurso e vão trabalhar na fundação serão regidos pela CLT. Mas, professor, se é regido pela CLT, por que tem que fazer concurso para ingressar? Porque toda fundação pública tem que fazer concurso para ingressar, seja ela de direito privado, seja ela de direito público. Para trabalhar numa fundação pública, tem que fazer concurso público, essa é a regra. Então, pessoal, salvo, claro, os cargos de chefia, né? Mas para ser empregado, em geral, da fundação, tem que fazer concurso público. Então, essa é a primeira informação que na hora da prova pode ser uma pegadinha. A banca pode tentar te enganar dizendo: a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
é constituída como pessoa jurídica de direito público. Errado. A gente sabe que ela é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, o que significa principalmente que os seus empregados são regidos pela CLT. E essa fundação, ela é criada por quanto tempo? Por prazo indeterminado. Ela não tem um prazo específico de duração. Ela não foi criada para funcionar só por algum tempo. Ela tem prazo determinado. Enquanto não for extinta, ela vai seguir funcionando. Ela adquiriu personalidade jurídica quando foi feito o seu inscrito, a sua inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Todas as fundações são criadas assim. A fundação ela é criada com o registro civil. As fundações de direito privado são todas assim. E o município, nesse ato, foi representado, claro, pelo prefeito. Bom, mais algumas características. A fundação goza de autonomia administrativa e financeira. Pessoal, quem administra a fundação não é a prefeitura. Na administração, como a gente vai estudar, tem presidência, tem diretorias. Ela possui, então, a sua autonomia administrativa e financeira. E ela é, conforme o artigo 3º, desvinculada do município. E vai ter sede e foro na cidade de Erechim, na Rua Itália 919. Então, um resumo das principais características que a gente viu sobre a Fundação Hospitalar até aqui. Ela é uma pessoa de direito privado. Se a banca afirmar que é direito público, está errado. Ela tem prazo indeterminado. Se a banca afirmar que ela tem prazo determinado, está errado. Ela possui autonomia em relação à prefeitura. Se a banca afirmar que ela não tem essa autonomia, vai estar errado. E ela é desvinculada do município. A fundação não é um órgão da prefeitura subordinado ao prefeito. E aqui eles podem te enganar dizendo a fundação é subordinada ao município, subordinada ao prefeito. Não, ela é desvinculada, ela tem a sua autonomia. Muito bem. E o patrimônio da fundação? Bom, o patrimônio para criar ela foi constituído por bens imóveis, móveis, veículos, aparelhos, materiais e equipamentos que já pertenciam à, na época, empresa Hospital Santa Terezinha Limitada, ficando autorizado o Poder Executivo a efetuar a doação extinta à empresa Hospital Santa Terezinha. Então a gente percebe uma coisa. Como é que foi criada a Fundação Hospitalar? Eles extinguiram uma empresa que existia, que era o Hospital de Santa Terezinha, que passou a ser uma fundação. E aí vocês vão estar se perguntando, mas professor, por que fizeram isso? Por que não continuou sendo uma empresa? Principalmente pela questão da isenção de impostos, que é uma vantagem das fundações, das entidades filantrópicas. E uma empresa não tem como ter esse privilégio. Então, foi interessante para a gestão da fundação, do hospital, transformar aquela antiga empresa Hospital Santa Terezinha na atual Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. Bom, que mais que faz parte do patrimônio? Auxílios e subvenções do município de Erechim e subvenções da União, Estado e outros municípios. Dotações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, doações, né? E rendas eventuais, inclusive resultantes de prestação de serviços. É daqui que sai o patrimônio, então, dessa fundação. Principalmente, então, do hospital que se tornou a fundação. As subvenções, dotações e quaisquer recursos recebidos pela fundação que não sejam do pagamento de serviços não poderão ser destinados ao pagamento de pessoal. O pagamento do salário dos empregados da fundação não é feito com esse dinheiro que vem dos outros entes. É isso que está dizendo. E a fundação vai buscar os benefícios previstos na Constituição Federal e legislação infraconstitucional concedidos a entidades filantrópicas. Então, aqui está dizendo que para pagar o salário dos seus empregados, a fundação deve ter a sua principal fonte de renda no pagamento de prestação de serviços, porque com as dotações que não vêm em troca de serviços, não deve ser utilizado para pagar salário. Mas, professor, e como é que vem essa prestação de serviços da fundação? Bom, de acordo com a lei e com o estatuto que instituem ela vai ter a parceria com o SUS, e quando o governo federal repassa dinheiro para a fundação em troca dos serviços que ela presta para o SUS, esse dinheiro pode ser utilizado para pagar salário. O que não pode é o que não seja decorrente do serviço. Além disso, a fundação pode ter convênios com planos de saúde e pode fazer atendimento particular.
Então, pessoal, é isso que nós temos num primeiro momento. A Fundação Hospitalar tem como objetivo a prestação de serviço de saúde, operacionalizando as suas finalidades através justamente do Hospital Santa Terezinha. O atendimento em saúde deve ser direcionado para buscar, primeiro, assegurar atendimento médico hospitalar universal. Essa é a principal função. O SUS, o Sistema Único de Saúde, prevê essa universalidade da saúde, que todos tenham acesso. Então, o principal objetivo da Fundação é que todos aqui no município tenham acesso, então, ao atendimento médico hospitalar. Também desenvolver o aprimoramento tecnológico das ações de saúde, quer dizer, utilizar tecnologias em saúde, melhorar a saúde pelas tecnologias, e também propiciar o uso de serviços em âmbito universal, propiciar que todos consigam utilizar o hospital. Compete ainda à Fundação propiciar a escolas de ensino superior e escolas técnicas na área de saúde o uso da instituição como escola e para residência médica. Claro, para a formação de profissionais da saúde, possam fazer estágios, possam fazer residência médica na Fundação, aprendendo na prática, né, o trabalho. Também o Hospital Santa Terezinha, mantido pela Fundação, poderá buscar a sua instrumentalização técnico-legal para também operacionalizar-se como um hospital-escola. O hospital, então, é autorizado aqui a se tornar um hospital-escola e também cabe à Fundação mobilizar a opinião pública no sentido da indispensável participação de toda a comunidade na manutenção do hospital. Na sequência, são apresentados os órgãos aqui da Fundação. Nós temos a presidência da Fundação, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e a diretoria do hospital. As pessoas que compuserem a presidência, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal não percebem remuneração pelos serviços prestados. A gente vai ver na outra lei que tem uma pequena contradição aqui. Mas, na primeira lei, a gente tem essa informação, que não percebem remuneração. E como é que a banca vai te enganar em prova? A banca vai colocar numa questão, as pessoas que compuserem aqui os conselhos serão remuneradas. Não, os membros dos conselhos não são remunerados. Diretores podem ser remunerados, agora membros de conselho não são remunerados. O hospital tem uma diretoria composta por diretor-geral, diretor administrativo e diretor técnico. Esse diretor técnico, ele é um profissional da saúde, porque a diretoria técnica está ligada diretamente à área técnica de atendimento do hospital. Bom, nós temos então que o hospital, além da sua diretoria, tem o seu quadro de funcionários. Esse quadro, para o qual vocês que estão me assistindo vão ingressar, passando no concurso. É vedada, é proibida a participação de pessoas jurídicas dos poderes públicos na presidência ou conselho da Fundação. Na presidência ou conselho da Fundação não participam entidades dos outros poderes nessa coordenação. E é vedada também, é proibido dentro da Fundação a acumulação de cargos ou exercício de funções. Uma pessoa não pode, na Fundação, estar em mais de um cargo, isso é proibido aqui pela lei. Bom, o que é esse Conselho Deliberativo? O Conselho Deliberativo de uma fundação, ele equivale ao que numa empresa se chama de Conselho de Administração. É um conselho que vai tomar as principais decisões sobre o funcionamento, a gestão da fundação. E aí nós temos no artigo 9º os representantes de cada uma. Quem é que vai fazer parte desse conselho da fundação? E aí, a lei listou uma série de entidades aqui que vão indicar o representante. Um vai ser indicado da OAB, da Ordem dos Advogados, claro, da subseção de Erechim. Um da Associação Comercial, Cultural e Industrial. Outro da Associação dos Municípios do Alto Uruguai. Outro da URI, né, a Universidade Regional Integrada. Outro da União das Associações dos Moradores de Erechim. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Construção Imobiliário. Sindicato de Estabelecimento Bancário, Sindicato do Comércio Varejista, Sindicato Rural, Centro de Atendimento Oncológico Luciano, Sociedade Beneficente Jacinto Godoy, Associação dos Arquitetos e Engenheiros e a Agência de Desenvolvimento Alto Uruguai. Cada uma dessas entidades vai indicar um representante
para fazer parte desse conselho deliberativo. A designação de membro do conselho é acompanhada sempre da indicação do suplente. E no caso de extinção ou desistência de qualquer uma dessas entidades em participar do conselho, a substituição vai ser feita pelo conselho, observando os mesmos critérios de representatividade. Quer dizer, eles vão procurar uma outra entidade semelhante àquela para indicar um representante. O presidente do conselho é escolhido dentre os conselheiros e eleito por estes, e os demais cargos do conselho e suas atribuições são definidos no estatuto. Lá no estatuto a gente fala mais sobre o conselho. Bom, e o que faz o conselho deliberativo? Aqui no artigo 10, nós temos as competências do conselho. E isso e os demais assuntos dessa lei a gente vai conferir no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.